Não importa o quanto pareçam assustadores, os lutadores da WWE têm personalidades baseadas nos gimmicks que retratam. Mas e se lhe disséssemos que alguns desses caras são igualmente assustadores na vida real? É isso mesmo. Neste vídeo, revelaremos os lutadores da WWE, que são realmente temidos na vida real. Portanto, se você os encontrar, tente não fazer muita bagunça. Indo direto ao assunto, o primeiro cara da nossa lista é Haku. Normalmente, com base em seus registros na WWE, esse cara não era mais ameaçador do que, digamos, Daniel Bryan. Mas a única razão pela qual ele não destruiu todo mundo na WWE é que a luta livre de entretenimento não é exatamente a realidade. Na verdade, Tonga Uli Fifita nasceu e cresceu no protetorado da Ilha Reino de Tonga e não faz sombra a The Rock, mas esse cara é o samoano mais real que a WWE já teve. Ele cresceu jogando rugby antes de ser enviado pelo rei de Tonga ao Japão para estudar sumô. É isso mesmo. Enquanto alguns lutadores modernos entram no esporte por fama e dinheiro, esse cara começou a lutar por decreto de seu rei. Depois de apenas 1 ano no Japão, ele alcançou o posto de Makushita 27. Portanto, quando surgiram alguns problemas que justificaram o fim de seu treinamento de sumô, Uli já era bom o suficiente para derrotar qualquer homem comum. Ele passou os anos seguintes trabalhando em promoções de luta livre no Canadá, em Porto Rico e nos Estados Unidos antes de finalmente assinar contrato com a WWE em 1985. Na WWE, Haku se envolveu em algumas histórias muito boas, incluindo uma briga com os British Bulldogs e uma luta contra Hulk Hogan, mas o único título que ele teve para mostrar foi um campeonato de equipes que dividiu com Andre the Giant. Haku deixou a empresa em 1992 e passou a década seguinte trabalhando em todos os lugares, desde a ECW até a NJPW, o circuito independente, promoções no Japão e no México e um breve retorno à WWE em 2001. Mas o fato é que, apesar de ele não ter sido tão bem sucedido quanto a maioria deles, uma longa lista de elite de seus colegas o considerou o lutador mais duro ou o maior lutador legítimo da luta livre. Essa lista inclui nomes como The Rock, Ric Flair, Big Van Vader, Perry Saturn, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin e Rocky Johnson, entre outros. E tudo isso não é apenas boato. Há vários exemplos de Haku fazendo coisas que o fazem parecer um Hulk da vida real. Por exemplo, em março de 1989, ele se envolveu em uma briga com alguns homens em um bar no aeroporto de Baltimore. Segundo relatos, Haku ficou irritado quando eles chamaram a luta livre de falsa. Então ele decidiu provar que eles estavam errados, batendo neles e mordendo o nariz de um dos homens. Você ouviu direito. Esse cara realmente arrancou o nariz de um homem. Não é aterrorizante o suficiente para você? Que tal a história narrada pelo ex-astro da WWE, Bob Heenan? De acordo com Heenan, uma vez ele testemunhou Haku quebrar a maior parte dos dentes inferiores de um cara apenas com os dedos durante uma briga de bar. Outra lenda da WWE, Kelly Sullivan, também relatou um caso semelhante. Dessa vez, Haku entrou em uma briga de bar depois que um cara que estava jogando sinuca o insultou. Nas palavras de Sullivan, a próxima coisa que eu sei é que Meng deu uma surra no cara como se fosse o Sr. Spock. Foi rápido e furioso. Ele então agarrou outro cara que tentou se envolver e o deixou inconsciente. Sullivan continuou a narrar a experiência horrível de ver Haku morder um pedaço das costas de um cara e cuspi-lo como um lobo. Um outro lutador, Shane Douglas, compartilhou sua própria experiência de ver Haku se comportar como invulnerável a ataques físicos quando alguns policiais o atacaram com um cacetete e latas de spray de pimenta. A essa altura, é difícil não se perguntar se Haku de fato não tem uma força sobre-humana ou algo assim. Embora ele também tenha sido considerado um cara legal por alguns e tenha sido referido como um homem de família de bom coração, seria melhor evitar qualquer tipo de interação com um homem que tem um potencial tão aterrorizante. Caso você ache que Haku é velho demais para se relacionar com ele, o próximo cara é mais familiar e pode ser mais assustador na vida real. Brock Lesnar. Seus principais requisitos para alguém ser o melhor cara durão podem ser diferentes dos nossos. Mas adivinhe só, Brock Lesnar preenche todos os requisitos, tanto os seus quanto os nossos.
sem que você perceba. Conhecido na WWE como a Beast Incarnate, Lesnar tem tido muito sucesso desde que se tornou lutador profissional em 2002. Quase assim que entrou, ele se tornou o artista mais jovem da história da empresa a conquistar o WWE Championship aos 25 anos de idade e, desde então, tornou-se 3 vezes campeão universal da WWE. Seu primeiro reinado, que durou 504 dias, foi o 7º reinado mais longo da história da promoção. Lesnar também venceu 2 Royal Rumble matches, o Money in the Bank Ladder Match e o torneio King of the Ring uma vez cada. Ele também é um dos mais icônicos atos de pay-per-view da história da empresa, pois foi a atração principal da WrestleMania 5 vezes e dos 9 SummerSlams. Talvez sua maior conquista na empresa tenha sido acabar com a sequência invicta de WrestleMania do Undertaker em 2014, coisas bem épicas para um ato da WWE. Mas não é disso que estamos falando. Além de ser um astro do wrestling profissional, Brock Lesnar teve muitas missões secundárias que acrescentam alguns pontos à sua resistência e o tornam mais perigoso. Brock cresceu na fazenda de laticínios de seus pais em Webster, mas na adolescência, aos 17 anos, decidiu entrar para a Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos. Como era de se esperar, entrar para o exército exige uma resistência insana, entre outros atributos físicos, e Brock conseguiu passar por tudo isso, apesar de ser apenas um adolescente. Após o treinamento, ele deveria ter sido enviado para o serviço ativo. No entanto, descobriu-se que ele tinha daltonismo vermelho-verde, o que o tornava inapto para trabalhar com explosivos. Então, ele foi designado para um trabalho de escritório na Guarda Nacional do Missouri como 35ª Brigada de Engenheiros. Depois de apenas 1 ano no exército, Lesnar foi dispensado e adivinhe para onde ele foi em seguida, para encontrar trabalho em um canteiro de obras, mais um trabalho fisicamente exigente. Mais tarde, ele se matriculou na Universidade de Minnesota, onde venceu várias competições universitárias de luta livre. E isso não é tudo. Depois de entrar para a WWE, Lesnar ficou entediado e decidiu voltar ao esporte que havia praticado na maior parte de sua juventude, o futebol americano. Você provavelmente não precisa de nenhuma explicação sobre como as exigências de condicionamento de um jogador de futebol americano profissional podem ser difíceis. E para que você saiba, ele foi bom o suficiente para que o Minnesota Vikings o contratasse, embora tenha sido dispensado do time durante a pré-temporada. Foi depois dessa saída que Brock Lesnar mais uma vez se propôs a ser ainda mais forte do que já era. Que melhor maneira de conseguir isso do que seguir uma carreira nas artes marciais mistas? Ele treinou principalmente com Greg Nelson e o lendário Eric Paulson, e começou sua carreira no MMA em 2007. 1 ano depois, ele assinou contrato com o UFC e, menos de 1 ano depois, ganhou o título de campeão dos pesos pesados do UFC e estava apenas começando. Depois de ficar afastado por quase 1 ano com diverticulite, Lesnar voltou ao cage e derrotou o campeão interino dos pesos pesados do UFC, Shane Carwin, para unificar os campeonatos dos pesos pesados e se tornar o campeão incontestável dos pesos pesados do UFC. O que podemos dizer? Esse cara foi literalmente feito para bater nas pessoas. A única razão pela qual ele nunca se tornou um dos maiores lutadores de MMA foi sua luta contra a diverticulite crônica, que o forçou a se aposentar precocemente. Ele fez um breve retorno ao UFC em 2016, antes de se aposentar novamente, com uma reputação impressionante, tendo sido a atração principal de alguns dos eventos pay-per-view mais vendidos na história da promoção, incluindo a atração principal do UFC 91, UFC 100, UFC 116 e UFC 121. E, para que você saiba, a luta contra uma doença intestinal com risco de morte não foi capaz de impedir Brock Lesnar de lutar, já que ele retornou à WWE e ainda atuou tão bem quanto qualquer outro homem da empresa até seu hiato em agosto de 2023. Experiência militar, experiência na NFL, experiência em luta livre amadora, domínio das artes marciais mistas. Um homem pode ser mais assustador? Acrescente o fato de que Brock Lesnar também completou o treinamento de boxe com Peter Welch e é faixa azul em jiu-jitsu brasileiro após treinar com Rodrigo Medeiros. E esse cara pode ser a encarnação real do punho de ferro dos quadrinhos da Marvel. Em seguida,
temos um cara que John Cena descreveu como, sem dúvida, o mais talentoso artista versátil que já tivemos em um ringue, Kurt Angle. Se você acompanhou a carreira desse cara, tanto na TNA quanto na WWE, o fato de ele ser um cara durão pode não ser a primeira coisa que lhe vem à mente. Afinal, sua música de entrada era sempre acompanhada de cantos de "You Suck" dos fãs. E embora ele nunca perdesse uma oportunidade de se gabar de sua medalha de ouro olímpica, seu físico não era tão intimidador quanto o de muitos de seus colegas. Então, por que alguém teria medo dele na vida real? Precisamos levá-lo a uma época anterior à entrada de Kurt na indústria da luta livre. Veja bem, Kurt começou a treinar luta livre como esporte em meados dos anos 80, ganhando muitos prêmios como atleta universitário. Muitas pessoas não sabem, mas Kurt também era um astro do futebol americano desde os tempos de colégio e só decidiu se concentrar exclusivamente na luta livre amadora quando estava prestes a se matricular na faculdade. Essa acabou sendo a escolha certa, pois Kurt mais tarde ganharia vários prêmios, incluindo ser bicampeão de luta livre da divisão primeira da NCAA, na divisão de pesos pesados, e quebraria vários recordes de luta livre universitária, incluindo ser o peso pesado mais leve a conquistar o primeiro lugar nos nacionais. Depois da faculdade, ele começou a competir profissionalmente e, em algum momento, pensou em desistir da luta livre quando não conseguiu entrar para a equipe olímpica do Zeawara em 1992. Ele conseguiu encontrar motivação para continuar e conseguiu representar os Estados Unidos e ganhar o ouro na luta livre no Campeonato Mundial de Luta Livre de 1995. No entanto, o verdadeiro teste de suas habilidades veio um ano depois, quando ele competiu na luta livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta. No início do ano, Kurt Angle havia tido hérnia de disco, rachado 2 vértebras e distendido 4 músculos do pescoço nas semifinais do Campeonato Nacional do Zelewa. De alguma forma, ele conseguiu se recuperar e terminar em primeiro lugar no torneio nacional, mas faltavam apenas alguns meses para as Olimpíadas. Quando o torneio começou, ele não estava em condições de competir, tanto fisicamente, obviamente por causa do pescoço quebrado, quanto mentalmente, já que seu técnico e seu tio haviam morrido nos meses que antecederam o torneio. Mas será que o luto e a dor física iriam impedir esse cara de realizar seus sonhos olímpicos? Então, com o pescoço quebrado, ele optou por competir nas Olimpíadas. Durante as primeiras partidas do torneio, Kurt teve que enfrentar caras da categoria de peso de 220 libras, e a cada jogo, ele parecia mais fraco e com mais dor do que antes. Mesmo assim, ele conseguiu chegar às finais. Veja bem, essa não foi a primeira vez que Kurt Angle entrou no ringue de luta livre lesionado. Em seu segundo ano de faculdade, ele competiu e ganhou a medalha de ouro em um torneio nacional com um joelho machucado. E isso não é tudo. Alguns anos mais tarde, em seu primeiro ano, a mesma lesão voltou a ocorrer. E ainda assim, Kurt conseguiu ganhar a medalha de prata nos campeonatos nacionais. Então, em 1996, apesar de ter uma lesão mais séria, ele subiu no tatame na final contra o iraniano Abbas Jadid. E com certeza, Kurt Angle conseguiu ganhar a medalha de ouro olímpica. Depois de conquistar esse feito e se tornar um ícone nacional, Kurt Angle ficou entediado e decidiu trabalhar em um ramo mais divertido. E qual seria o melhor lugar para isso do que a WWE? Por incrível que pareça, em vez de se envolver em um regime de treinamento adequado para ser um lutador da WWE, Kurt Angle optou por apenas assistir a clipes dos principais superstars da promoção na época. E alguns meses depois, nem mesmo aqueles caras conseguiram detê-lo. Falando sobre ele, o ex-lutador da WWE e diretor executivo Gerald Briscoe disse: "Não acho que alguém entre em um vestiário e ganhe respeito. Acho que é algo que você entra no vestiário e conquista." E Kurt Angle o conquistou. Em seu tempo trabalhando como lutador profissional, primeiro para a WWE e depois para a TNA e a WCW, Kurt ganhou 21 campeonatos de luta livre profissional e se tornou 13 vezes campeão mundial. Ele também é o único lutador a ter vencido o WWE Championship, o WCW
World Heavyweight Championship, o TNA World Heavyweight Championship, o IWGP Heavyweight Championship e um campeonato de luta livre da NCAA. E tem mais, de todos os superastros que passaram da WWE para a TNA, ou vice-versa, Angle foi o primeiro a ter as coroas triplas da WWE e da TNA, e apenas o segundo a ser introduzido no Hall of Fame de ambas as promoções. Acrescente tudo isso ao seu status de International Sports Hall of Famer. E fica claro que Kurt Angle foi um atleta e tanto. Para aqueles que nunca puderam vê-lo em seu auge, todas as suas medalhas e elogios podem não fazer justiça à sua habilidade. Mas lembre-se de duas coisas. Vários lutadores, incluindo Gerald Briscoe e John Cena, referiram-se a Kurt Angle como um dos caras mais durões que já trabalharam na WWE. E, segundo, esse cara ganhou várias medalhas de ouro em esportes reais que não são de kayfabe, apesar de ter se machucado terrivelmente. Não sei o que você acha, mas ele não parece ser um cara com quem você gostaria de se meter quando estiver em plena forma e não estiver limitado por nenhuma regra da empresa. Ainda sobre o tema dos lutadores da WWE, que são realmente temidos na vida real, temos Ken Shamrock. Embora ele tenha trabalhado apenas 2 anos na WWE, não há como fazer uma lista com os lutadores mais perigosos da história da empresa e não mencionar um cara que recebeu o apelido de o homem mais perigoso do mundo. Esse é Ken Shamrock. Durante suas várias passagens por promoções de luta livre como a WWE, TNA, NJPW, e várias outras empresas do circuito independente, Shamrock participou de várias histórias criadas para mostrar sua força física bruta e sua dureza. Um exemplo foi a vez em que ele enfrentou The Rock e teve que suportar ser atingido por socos e pontapés várias vezes na TV ao vivo. Ele se tornou campeão intercontinental e campeão mundial de equipes combinadas por seus problemas. Ainda assim, não parece uma troca justa. De qualquer forma, a questão é que todas as histórias e segmentos do kayfabe não fazem justiça ao quão letal Ken Shamrock pode ser. Para isso, você precisaria de um resumo da história de sua vida pregressa. Veja bem, Kenneth Kilpatrick era a definição exata de um pirralho militar. Seu pai biológico, Richard, era um alistado irresponsável da Força Aérea dos Estados Unidos. Então Ken cresceu tendo que se defender sozinho, o que significava se envolver em muitas brigas. Depois que Richard abandonou a esposa e os 3 filhos em um bairro difícil de Atlanta, a mãe de Ken acabou se casando novamente com um certo Bob Nance, que acabou sendo um aviador do exército que lutou na Guerra do Vietnã. Apesar da mudança de ambiente e da presença de uma figura paterna mais responsável, Ken continuava a se envolver em brigas e, na adolescência, começou a abusar de substâncias. As coisas ficaram tão ruins que, quando tinha apenas 10 anos de idade, ele fugiu de casa pela primeira vez e acabou sendo esfaqueado por outra criança que fugiu. A única coisa que deu certo para Ken Kilpatrick quando criança foi o fato de ele ser bom no beisebol da Little League e no futebol americano da Pop Warner, mas nem mesmo isso o impediu de ser expulso de casa pelo padrasto quando tinha apenas 13 anos. O fato de estar nas ruas fez com que Ken morasse em carros roubados e roubasse pessoas sob a mira de uma faca para sobreviver. Por fim, ele foi colocado em um lar adotivo, mas era tão notório que acabou passando por 7 lares coletivos diferentes em menos de 1 ano e sendo enviado para um reformatório. Felizmente, aos 14 anos de idade, Ken foi colocado no Bob Shamrock's Boys Home, em Susanville, Califórnia, o que marcou o ponto de virada em sua vida. Na verdade, ele mudou seu sobrenome de Kilpatrick para Shamrock em homenagem ao homem que o adotou e o ajudou a mudar sua vida. Desde os tempos de colégio, Shamrock se destacava no futebol e na luta livre, e chegou a receber uma oferta de teste do San Diego Chargers da NFL, mas recusou a oferta e optou por seguir a carreira de lutador profissional. Antes disso, quando ainda estava na faculdade, Shamrock ganhava dinheiro vencendo competições Toughman e brigando na rua. Sim, o mesmo tipo de brigas de rua sangrentas que você já viu em filmes. Em sua primeira competição Toughman, Shamrock nocauteou um oponente 60 libras mais pesado do que ele com apenas um soco,
apesar de ter apenas 19 anos de idade. Com essa experiência e o treinamento de luta livre profissional com Buzz Sawyer, Nelson Royal e Gene Anderson, Shamrock treinou na Atlantic Coast Wrestling, na Carolina do Norte, e depois foi lutar no Japão, treinando na Fujiwara Gumi até 1992. Enquanto estava no Japão, ele descobriu que poderia ganhar dinheiro com eventos de luta reais e legítimos, o que contrariava a crença popular de que apenas a luta Kaifab era comercializável. Isso o levou a iniciar uma carreira nas artes marciais mistas em 1993 e durante as 2 décadas seguintes, ele alternou entre lutar MMA e ser lutador profissional. No UFC, Shamrock teve algumas lutas realmente incríveis, como sua rivalidade com Royce Gracie e a vitória sobre Dan Severn, para ganhar o primeiro campeonato dos pesos pesados do UFC. Certa vez, durante seus primeiros anos no UFC, Shamrock foi com tudo para cima de seu oponente, batendo em seu rosto e costelas por mais de 30 minutos, quase deixando seu oponente inconsciente. Não importa o quanto ele tente, a vida difícil em que ele cresceu sempre aparece. Com um recorde de MMA de 28 vitórias em 47 lutas, 22 das quais por finalização, Shamrock foi classificado entre os maiores lutadores de MMA de todos os tempos em várias ocasiões. Até hoje, ele é considerado um dos fundadores das artes marciais mistas nos Estados Unidos e é conhecido como o primeiro lutador a usar o estilo shoot de luta livre nos Estados Unidos. Acrescente tudo isso ao seu impressionante recorde e aos títulos conquistados no setor de luta livre profissional, e você entenderá por que ele é chamado de o homem mais perigoso do mundo. Para o último nome da nossa lista, temos alguém que pode ser uma surpresa, considerando que ele quase nunca ganhou nada na WWE, Steve Blackman. Ok, se você fosse um grande fã do segmento de luta livre hardcore da WWE, sem desqualificações, sem contagem de pontos e com as quedas contando em qualquer lugar, você seria fã desse cara. Afinal, ele detém o recorde de maior número de dias combinados como campeão, com um total de 172 dias e 6 reinados no Hardcore Championship. O fato é que durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando Blackman trabalhou na WWE, a empresa preferia lutadores fisicamente intimidadores a caras habilidosos com reputação hardcore como ele. Esse estilo hardcore, no entanto, é o que torna esse cara tão perigoso. Antes de se tornar um lutador profissional, Blackman trabalhou como fisiculturista e levantador de peso. Depois de treinar na escola de luta livre de Tony Altamore e trabalhar na Stu Hart's Stampede Wrestling, em Calgary, em 1986, Steve fez uma turnê pelo Japão, lutando contra nomes como Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, Hiroshi Hase, Nobuhiko Takada e Kengo Kimura, todos lutadores extremamente habilidosos. Steve teve sua primeira chance de carreira na WWE em 1988, após uma série de house shows em Nova York, nos quais derrotou nomes como David Sammartino. No entanto, a malária e a disenteria contraídas enquanto lutava na África do Sul em 1989 o deixaram acamado por 2 anos. Depois de se recuperar, ele teve que passar 4 anos fazendo fisioterapia, pois havia perdido muita massa muscular. Foi durante esse período que Blackman decidiu incorporar as artes marciais ao seu conjunto de habilidades, dominando o eskrima e o taekwondo. Por fim, ele conseguiu convencer Vince McMahon a contratá-lo após um teste em 1997. Nos 5 anos seguintes, Steve Blackman entrou e saiu da categoria de lutador de meio de tabela, lutando sob o nome de The Little Weapon. Ele teve alguns bons momentos, como sua sequência invicta que durou quase 1 ano após sua estreia, suas brigas com Ken Shamrock, Val Venis e alguns segmentos com lutadores lendários como Steve Austin e Mick Foley. Mas, na maioria das vezes, ele estava preso a lutadores de nível médio. Depois de deixar a WWE em 2002, ele começou uma carreira nas artes marciais mistas antes de abrir uma escola de autodefesa em Harrisburg, Pensilvânia, chamada Blackman MMA, onde ensina jiu-jitsu e luta livre. Blackman também é mestre em muitos outros estilos de luta,
como o Karatê Shotokan. Ele continuou a trabalhar em vários circuitos de luta livre profissional, como o World Extreme Wrestling, e fez aparições esporádicas na WWE. No entanto, provavelmente o fato mais assustador sobre Steve Blackman é que, apesar de estar casado e ter filhos, ele ainda tem uma das ocupações mais perigosas do mundo. Trabalhar como fiador, é isso mesmo. Blackman fornece fianças para alguns criminosos realmente terríveis, nos poucos estados onde esse trabalho ainda é legal. E isso inclui todo o trabalho, desde a caça às recompensas até manter os criminosos sob controle e garantir que eles paguem a fiança depois de pagá-la ao tribunal. Se isso não soa como um cara que você deve temer na vida real, o que soa? Qual desses caras você acha que é o mais perigoso? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.